nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Eu convido a comunidade, aqueles que puderem, para nós colocar em pé para ouvir o texto designado para hoje, que se encontra em Romanos 8, versículo 12 a 17. Romanos 8, versículo 12 a 17. Eu passo a fazer a leitura. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Até aqui. Oremos como estamos. Senhor, esteja entre nós, para que nossa mente esteja aberta à palavra que vamos ouvir agora. Que Teu Santo Espírito esteja entre nós e nos fortaleça para que possamos ouvir essa palavra, entendê-la e vivê-la no dia a dia das nossas vidas. Que essa palavra nos anime a viver e proclamar a realidade do Teu reino de vida e salvação. Amém. Cuidado para sentar-se. O apóstolo Paulo, no texto, ele nos ensina o caminho da renovação de nossas forças por meio da fé. Palavra dirigida à comunidade de Roma, formados por cristãos vindo do judaísmo, uma comunidade marcada por sua vida a Deus por meio das exigências da lei. Inúmeras vezes nós ouvimos deste púlpito falar sobre a dificuldade de alguém cumprir a lei imposta naquela época. Ela era baseada no Velho Testamento, na lei de Moisés, mas ali foram introduzidos costumes, alguns caprichos dos chefes sacerdotes, e essa lei, ao invés de aproximar a Deus, mais afastava de aproximar. E Paulo mostra aos romanos que os filhos de Deus são reconhecidos pelo testemunho vivo do Espírito Santo por meio da fé em Jesus Cristo, e não por meio da busca individual do cumprimento da lei. O caminho é outro, não é o caminho pela lei. Imaginem vocês que nós adquiriríamos o direito se cumpríssemos a Constituição brasileira. E naquela época funcionava assim: bastava cumprir a lei para se dizer que tinha direito adquirido à salvação. E Paulo mostra o contrário, não é assim. A lei nunca traz consolo, ao contrário, ela nos traz medo, dúvida e incerteza quanto à nossa capacidade de cumprir tudo o que a lei nos ensina. Por isso, só é possível encontrar descanso e paz no coração quando descubro que Deus não deseja ser um juiz implacável e insensível, mas um Pai bondoso que me ampara em espírito e verdade,
toda a minha caminhada, o que se revelou de modo especial em Jesus Cristo, nosso irmão. O Espírito nos torna filhos de Deus. Em geral, as pessoas pensam que ser cristão significa abdicar de uma série de coisas que são permitidas aos não cristãos. Quem é cristão não pode fazer muita coisa que os outros fazem. Essa é a maneira de encarar a fé cristã, mas não é a única. E isso vocês ouvem no dia a dia. O cristão não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E o não cristão pode. Então vamos ver, vamos verificar a outra forma. O pastor Paulo, por exemplo, vê isso de um modo diferente. Ele ensina que se alguém leva a sua fé a sério, ele não se torna escravo de leis e proibições, mas em primeiro lugar ele fica livre do medo e da escravidão do pecado. Não há nada no mundo que possa nos livrar dessa escravidão, a não ser a vida controlada pelo Espírito Santo. Quem confia em Cristo, deixa o Espírito Santo controlar a sua vida e não precisa mais ter medo, porque o Messias venceu o pecado e as suas consequências. Além disso, a pessoa que confia no Pai é considerada filha de Deus e não apenas está livre da escravidão, mas também livre para fazer a vontade de Deus. Isso é bem fácil de entender. A lei pode nos dizer o seguinte: é proibido matar. E eu não mato porque a lei está aqui em cima, tem uma guilhotina me ameaçando. Se eu for cristão, tiver fé, a minha atitude é não matar. É uma atitude natural, decorrência natural da minha fé. Então eu me livro dessa tortura da lei. Quem confia em Cristo deixa o Espírito Santo controlar a sua vida e não precisa mais ter medo. Porque o Messias, como eu já disse, venceu o pecado e suas consequências. Além disso, a pessoa que confia no Pai é considerada filha de Deus, como também nós vimos. E não apenas está livre da escravidão, mas também livre para fazer a vontade de Deus. Ele não passa mais a ser escravo da lei. Ele passa a cumprir o natural. A verdadeira liberdade não consiste em fazer ou poder fazer coisas erradas, que desagradem a Deus, mas em poder abandonar as coisas erradas, ter perdão e poder fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é possível quando o Espírito Santo controla a nossa vida. A vida de um verdadeiro filho de Deus é cheia de bênçãos, que o Pai promete e concede a todos aqueles que pertencem à sua família. Afinal, Ele é o Pai que distribui a herança àqueles que lhe pertencem. Você já havia pensado nisso? Viver a vida em verdadeira liberdade é um privilégio dos filhos de Deus, aos quais é concedido a graça de poder abandonar o pecado e andar nos caminhos do Senhor. O que faz um pai que ama seu filho? Ele se preocupa com a educação, com a correção dos seus filhos, para que eles se encaminhem para a vida e não para a morte. A gente diz no dia a dia: olha, meu filho não é maconheiro, ele estuda, ele me respeita, salva, diante das dificuldades do mundo hoje. Então nós buscamos o quê? O bem-estar. Todo bom filho ou filha de Deus ouve com atenção as palavras do Pai a partir do seu convívio diário com Ele. O que nós fizemos em relação aos nossos pais? Nós ouvimos recomendações diárias. E nós devemos fazer. Isso também é
possível as práticas com a ajuda do Pai, nós vamos viver bem. Apesar de que, óbvio, muitas vezes nós vamos levar tropeço, nós vamos cair, mas Ele vai nos alcançar a mão para que eu possa levantar de novo. Eu pergunto, você tem sido testemunho vivo do agir do Espírito Santo do Pai em sua vida? Se você deseja estar em caminho, em comunhão com o Pai, e se sentir habitado pelo Espírito Santo, você precisa aprender, ouvir Deus chamando você pelo teu nome. Deus te chama pelo nome. Há situações na vida, como a doença, ou a perda de uma pessoa querida, que nos fazem muitas vezes nos sentir desamparados, angustiados, ou como se nós estivéssemos num deserto, sem forças, sem nada para comer, abandonado. E nada do que uma pessoa nos faça ou diga parece trazer alívio ou consolo. Elas somente nos trazem, sobrecarregam mais. Situações que nos fazem ter vontade de decidir e jogar tudo para o alto, onde palavras e gestos humanos não conseguem alcançar a nossa dor. Isso com toda certeza, cada um de nós já passou por essa situação. O versículo 14 e 15 do texto mostram que nessa hora, só o Espírito de Deus tem poder de aquietar o nosso coração e de nos fazer sentir unidos e carregados por Deus. Mas quando andamos sozinhos, nós somos dominados pela dor e as preocupações, o que nos torna incapazes de nos encontrar no Pai. Nessa hora difícil, você precisa ouvir a voz do Pai te dizendo: não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Pois em Cristo o Pai lhe dá certeza que o grito da vida fala muito mais alto que a brutalidade da doença e da morte. Aprenda com Paulo e junto com o Espírito Santo de Deus, diga com fervor, voz bem forte: Pai, meu Pai, me carrega em teus braços. E o Pai responderá e dirá para você: meu filho, minha filha. Não tenha medo. Eu estou aqui para conduzir a sua vida. Com Deus você se torna mais forte e aprende a superar a dor e o sofrimento com mais facilidade. O que só pode ser alcançado quando você regularmente é conduzido pela vontade de Deus. Apesar de Deus se revelar como o médico dos médicos, Ele não quer ser para nenhum de nós um pronto-socorro. Para onde nós vamos correr? Só na hora da emergência. Ele quer morar na sua, na minha, na nossa casa. Ele quer ser o nosso Pai. Muitos de nós buscam Deus na igreja, mas querem deixá-lo trancado numa sala dessas aí, no templo, e seguir com a própria vida. Poucos permitem que Deus more com eles. Eu quero deixar ele aqui na igreja, eu não preciso dele durante a semana. Deixa ele trancado aí. No versículo 14 mostra que você também precisa ser guiado pelo Espírito de Deus para se sentir filho ou filha de Deus. Para isso é preciso que você separe um tempo diário para estar e ouvir a palavra de auxílio do Pai. Esse caminho ensinará a confiar, a ter fé em Deus e também o transformará num testemunho vivo do seu agir. Lentamente você também verá os frutos do Espírito Santo em sua vida. Vai começar a aparecer o amor, a alegria, a paz, a benignidade,
benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão, a humildade, o domínio próprio, consoante nós vemos, está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Quanto mais você andar com Deus, tanto mais desejará estar em torno da mesa da comunhão do Pai. Os cultos, com toda certeza, eles deixarão de ser uma obrigação para se tornar uma chance de ouvir a voz amorosa do Pai, que corrige seu filho ou sua filha, mas também os consola. E tudo isso, por que tudo isso? Porque para que um dia nós estejamos em comunhão plena juntos. A única certeza que nossa passagem por este mundo é que boa parte da vida é marcada por lutas e correrias, desesperos, principalmente nas grandes cidades. Sem Deus, o descanso é tão buscado e só é encontrado quando a vida é devolvida ao pó. Sentimos como se a vida nos fugisse entre o meio dos dedos. Ela escapa do meio dos dedos. Os nossos sonhos, a juventude, a saúde, as pessoas que nós amamos, vão sendo aos poucos tirados de nós. Toda a nossa luta em eternizar a felicidade se mostra vazia e sem nenhum sentido. Como diz Salomão, pense bem para o que diz Salomão. Que proveito tem o ser humano de todo o seu trabalho com o que se cansa debaixo do sol? De que vale tudo isso? Se eu vim do ventre de uma mulher e vou ser transformado. Só Deus em Jesus Cristo tem poder de eternizar sua vida e fazê-la valer a pena. O ser humano sempre sonhou com a eternidade e hoje quer alcançá-lo por meio da ciência. Mas o que esperar da eternidade fabricada por mãos humanas? Que não seja, o que nós podemos esperar? Com certeza, mas não tem nem dúvida, uma eterna vida infernal. O versículo 18 mostra que a vida com Cristo nos livra da morte eterna, mas não do sofrimento. Deus não prometeu que nós estaríamos livres do sofrimento. As Escrituras mostram que o caminho de Cristo pode ser muito duro e difícil para os seus seguidores, mas sempre vem acompanhado da promessa de Deus de recompensas eternas. Inúmeros exemplos nós temos na Bíblia em relação às recompensas eternas. Quando a consumação do tempo vier, ela nos trará a comunhão plena com Deus, onde os sofrimentos e a morte não terão lugar. Você precisa escolher Cristo e ser carregado por Ele, ou então viver sozinho, sem nenhuma esperança. Na hora da dor, Cristo nunca lhe deixará sozinho, pois Ele mesmo disse: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humano, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Em Mateus 11, 29 a 30. A gente às vezes se queixa, a gente reclama, a gente esbraveja. Uma coisa é certa: Deus jamais vai colocar uma carga mais pesada do que eu posso carregar. Quem conhece a passagem da Bíblia, que é um dos maiores testemunhos, que é de Jó, ali nós lembramos bem. Ele deixou que Jó fosse testado, redirecionou a vida de Jó, mas ele não colocou uma carga muito mais pesada do que Jó podia carregar. E nessa esperança, nós devemos continuar a nossa caminhada, permitir que o Espírito Santo comande a nossa vida. A partir daí, nós não precisamos nos preocupar com o que a lei nos exige, porque
defesa da nossa fé,